Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21. Obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram, repartiram entre si as suas roupas, tirando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Acima dele estava sua acusação por escrito: o rei dos judeus. Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: e foi contado com os transgressores. E os que iam passando insultavam, balançando a cabeça, e diziam: ah, tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De algum modo, da mesma forma, os principais sacerdotes com os escribas zombavam dele, diziam entre si: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Até aqui, irmãos, depois a gente lê o restante até o verso 41. A obra consumada pela morte. Jesus não é um herói como qualquer outro herói. Normalmente os heróis consumam as suas obras na vitória. Normalmente Jesus, os grandes heróis, eles consumam a sua vitória, a sua obra como uma grande vitória. Mas Jesus é o oposto. Jesus consuma a sua obra com a morte. Mas a morte para Jesus é uma vitória. É meio contraditório, mas é fora do plano humano. A morte de Jesus é a consumação da sua obra, e portanto a morte de Jesus é a vitória que ele conquista para nós. Jesus consuma a sua obra, ele glorifica o Pai na sua morte. E aqui então nós temos, irmãos, o objetivo do Evangelho de Marcos. Capítulo 1, versículo 1, começa a princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. Então, quando a gente está diante desse texto que é tão significativo, nós temos que olhar esse texto e talvez, amados, fazer o exercício de nos colocar nessa cena da crucificação. Tentar nos reportar para experimentar, pelo menos que indiretamente, tudo aquilo que Jesus viveu aqui. E a pergunta é: quantos de nós podemos fazer o mesmo que Jesus fez? Declarar: Pai, a obra está consumada, eu concluí o meu ministério, eu obedeci ao Senhor, eu fui até o final, eu entrego tudo aquilo que o Senhor me deu, a obra está finalizada, eu fui fiel até a morte e agora então eu estou consumando o meu ministério. Quantos de nós poderia dizer para o Pai, mesmo que o Senhor disse: está consumada a minha obra, eu fui fiel até a morte de cruz? Muitas vezes nós somos infiéis, muitas vezes nós nem cumprimos a nossa obra, nem concluímos o nosso ministério. Aqui nós vemos os pontos centrais do Evangelho que Paulo descreve lá na primeira carta aos Coríntios, irmãos, no capítulo 15, do verso 1 até o verso 8. Aqui nós vemos a morte de Jesus, nós vemos o sepultamento de Jesus, e quando digo aqui, é a partir de agora até o final do Evangelho de Marcos, a ressurreição de Jesus e a sua manifestação. Paulo diz que Jesus, ele morreu segundo as Escrituras. Diz que ele foi sepultado segundo as Escrituras. Paulo diz que ele ressuscitou segundo as Escrituras. E Paulo diz que ele foi manifesto segundo as Escrituras. Então aqui Jesus, ele consuma toda a sua obra que é registrada na palavra de Deus. Marcos, ele vai estruturar o seu relato considerando as horas em que Cristo esteve na cruz. Marcos fala da terceira hora, Marcos ele fala da sexta hora e Marcos fala da nona hora. Ele diz então que Jesus foi crucificado à terceira hora, às 9 da manhã. Depois ao meio-dia houve trevas e às 3 horas da tarde Jesus entrega o seu espírito. Ou seja, ele fica na cruz durante um período de 6 horas. E é com base nessa estrutura que nós vamos avançar em alguns detalhes importantes deste texto.
Essa parte que nós lemos trata então daquilo que Marcos diz no verso 25. Era a hora terceira. Eles começavam a contar o dia a partir das 6 da manhã. Então nós estamos aqui 9 horas da manhã. Lembrando que Jesus ele vem de uma noite muito intensa, que foi concluída com o julgamento, aonde na manhã seguinte ele é levado diante de Pilatos, como nós vimos semana passada. E o verso 20 desse capítulo 15 de Marcos diz que depois de os soldados zombar de Jesus, levaram ele para dentro, castigaram o Senhor Jesus e trouxeram Jesus a fim de crucificá-lo. Então Jesus ele é castigado pelos soldados, e o verso 20 diz que Jesus agora é trazido para fora e é levado então para a crucificação. E o verso 21 é a continuidade dessa história. Levaram Jesus e obrigaram a ele carregar a sua própria cruz. Essa era uma prerrogativa da lei. O condenado deveria carregar a sua cruz sobre os seus ombros. E Jesus então cumpre aqui a lei daquela época, leva a cruz sobre os seus próprios ombros. E Marcos então vai dizer que quando eles chegam lá no Gólgota, quando Jesus é colocado na cruz, então isso era por volta das 9 horas da manhã. Conforme a lei, o condenado ele carrega a sua cruz, João capítulo 19, 16 e 17. Só que Jesus ele não prosseguiu com a cruz sobre os ombros. Irmãos, Jesus estava tão cansado, estava tão esvaído das suas forças, que Jesus não conseguiu carregar a cruz até o Gólgota. E não era uma distância muito grande, não era um percurso muito distante. O fato é que Jesus, por tudo que ele sofreu anteriormente, ele estava sem força. E aí então no verso 21 entra na cena o Simão Cirineu. Como Jesus não conseguia prosseguir com aquela cruz, e a cruz necessariamente não era as duas madeiras, o mais provável é que Jesus carregasse apenas a madeira horizontal, apenas uma parte, o que por si só já era muito pesado, e Jesus não conseguia levar porque ele estava cansado. E Simão Cirineu entra em cena, diz o texto: obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. Marcos diz que esse homem, ele era pai de Alexandre e Rufo. Quando nós lemos a carta de Romanos capítulo 16, Paulo saúda Alexandre e Rufo e a igreja que estava na sua casa. Então muito provavelmente esse homem, o Simão, ao carregar essa cruz, ele se converte. E através desse homem, então, nasce uma igreja. Obrigado, irmão Vasco. E os filhos de Simão vão se converter também e vão se tornar líderes da igreja que agora está lá em Roma, levando a mensagem da palavra de Deus. Jesus, ele não era culpado. Jesus não tinha pecados. Então não caberia a Jesus levar a cruz, porque a cruz, o condenado, o culpado deveria carregá-la. E aí então o Simão, ele entra na história justamente para trazer esse simbolismo. Na verdade, irmãos, o Simão ele representa eu e você. Na verdade, ele vem para demonstrar que nós devemos tomar a cruz e seguir ao Senhor Jesus. Simão ele vai cumprir a palavra em que Jesus nos desafia a tomar a cruz e a segui-lo. Não existe evangelho sem cruz. Se você quer seguir o evangelho, você precisa tomar a cruz. E o Simão, ele entra aqui na história, nesse parêntese, justamente para deixar clara esta mensagem. Uma vez que Jesus não era culpado, o Simão, ele vem para ocupar o lugar de Jesus, porque o Simão, ele era sim culpado. Não era o Simão Pedro, era o Simão de Cirene. Esse homem, provavelmente, ele veio a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ele provavelmente estava hospedado fora da cidade, como era costume naquela época. E então, nessa manhã, ele está vindo para a cidade, entrando em Jerusalém, para ir ao templo e participar da festa da Páscoa. Interessante, irmãos, que o Simão, ele veio a Jerusalém para celebrar a Páscoa, mas ele vai se encontrar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Simão Cirineu, ele vem para sacrificar o seu cordeiro e celebrar a sua Páscoa, mas agora ele se encontra com o próprio Cordeiro de Deus. E esse encontro com o Cordeiro de Deus muda a sua vida, muda a sua história e provavelmente muda a sua família também. Paulo registra em Romanos 16, verso 13, uma saudação.
a Rufo e ao Alexandre, os filhos desse homem. Aquele pouco de tempo e aqueles poucos metros que Simão carrega a cruz, que anda ao lado de Jesus, foram suficientes para mudar a sua história. O quanto você tem caminhado ao lado de Jesus até agora e ainda não mudou a sua história de vida? O quanto você tem estado na presença de Jesus, ouvido o Evangelho, tido oportunidades, mas você ainda não deixou esse amor mudar a sua história? Você é adolescente, você é jovem, você é adulto, você é idoso. Quanto você espera ainda caminhar a mais com Jesus para se convencer que Ele é o Cordeiro de Deus e que Ele vai mudar a sua história de vida? Simão caminhou alguns metros, não muito longe, mas foi suficiente para mudar a sua história. Querido, não postergue para amanhã a decisão que você precisa tomar hoje. Eles levaram então Jesus até um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira, conforme Marcos também traduz o texto. Irmãos, esse lugar ele não tem muita propriedade para a gente identificar onde era esse lugar. Algumas pessoas entendem que era um lugar onde tinha uma pedra que tinha um formato de caveira. Provavelmente seja lá onde hoje tem a igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. O fato é que esse local, ele foi ali aonde então Jesus morre, ficou um local fora da cidade, um lugar de rejeição, um lugar onde Jesus morre para salvar o meu e o seu pecado. Jesus ele não é morto dentro da cidade, ele é morto fora da cidade, o lugar da rejeição. E nesse processo, o texto diz que no verso 23 ofereceram vinho misturado com mirra. Jesus recusa tomar essa mistura, uma mistura narcótica. E eles davam essa mistura talvez para aplacar um pouco a dor daquelas pessoas. Mas Jesus ele rejeita tomar aquela substância que poderia diminuir a sua dor, porque ele precisava então experimentar na sua completude o sofrimento em nosso lugar. Em nenhum momento Jesus quis diminuir a dor que ele estava sentindo lá, porque ele experimentou. E ele precisava experimentar na sua maneira mais profunda, mais completa, a dor do pecado que ele carregava sobre os ombros. Jesus recusa essa mistura porque ele precisava experimentar integralmente aquela dor. No verso 24 diz que ele levava a sua acusação. Colocaram sobre ele uma placa, o crucificaram, repartiram as suas roupas, tiraram sorte sobre elas, cumprindo as profecias. E sobre Jesus também foi colocada a sua acusação, lá no verso número 26. Estava uma placa onde estava escrito Rei dos Judeus. Jesus, ele é crucificado de uma maneira cruel, a morte mais terrível que havia naquela época. Marcos não descreve detalhes, os evangelistas também não dão muitos detalhes da crucificação, porque não era necessário. Marcos estava escrevendo para os romanos, e os romanos viam crucificação todos os dias, eles sabiam como funcionava, qual era o processo. Então Marcos simplesmente se satisfaz em enfatizar que eles crucificaram, repartir as suas vestes. Aqueles leitores sabiam o quanto isso era dolorido, o quanto isso era pesaroso. Muitos daqueles cristãos que estavam lendo essa carta seriam crucificados, seriam mortos através da perseguição. E aí no verso 26 então fala que estamparam em Jesus ou sobre ele uma placa: este é o rei de Nazaré, ele é o rei dos judeus. E os sacerdotes, os religiosos depois vão reclamar para que Pilatos troque o escrito, para que não colocasse ele é o rei dos judeus, mas ele se diz rei dos judeus. Pilatos diz o que está escrito, e fica então a demonstração ali que Jesus morre como rei para ser o Senhor, para ser o Salvador. De alguma forma, tudo aquilo acaba tocando o coração de um dos ladrões, um dos homens, porque o verso 27 diz que crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à esquerda. Os textos paralelos vão registrar o diálogo de Jesus com esses homens. Um zomba de Jesus, o outro depois se arrepende, ele se compadece, ele entrega a sua vida para Jesus. Os soldados, cumprindo o Salmo 22, sorteiam as vestes de Jesus. E o verso 28 e 29 declara que os líderes religiosos
e os transeuntes também blasfemam contra Jesus, verso 29. Alguns blasfemavam, diziam, né, aquele que destrói o santuário e reedifica, salva-te a ti mesmo. 31, os sacerdotes, os religiosos saíram da cidade, foram até lá para continuar zombando de Jesus, e eles então saúdam Jesus como rei. Os principais sacerdotes, como os escribas, zombavam dele e diziam: salvou os outros, não consegue salvar a si mesmo, desce da cruz, verso 32. Você não é o rei de Israel, desça para que a gente possa crer. E diz que os que com ele foram crucificados também o insultavam, embora que depois um tenha mudado de ideia e tenha crido, porque os evangelhos paralelos nos dão esta informação. Os líderes continuam destilando o seu ódio, blasfemando contra Jesus. E o verso 25, Marcos diz que esta era a hora terceira, quando Jesus então foi pendurado na cruz. Depois que ele é pendurado na cruz, vem o verso 27, 28, 29 e 30. Essa blasfêmia, a zombaria sobre Jesus, até o verso 32. Quando nós chegamos então, irmãos, no verso 33, e Marcos registra que chegou a hora sexta. Passaram aqui então 3 horas, das 9 da manhã até o meio-dia. Chegou agora a sexta hora, o meio-dia, e aqui Marcos não faz nenhum comentário, ele apenas diz no verso 33, chegou a hora sexta, e ele fala que houve trevas sobre a terra até a hora nona, e é então onde Jesus depois vai entregar a sua vida diante de Deus. Houve trevas, toda a criação para se compadecer do seu Criador. É como se Marcos dissesse: parou tudo congelou. Sabe aqueles filmes em que dá aquela pausa, tudo congela, nada se mexe? Mais ou menos isso que aconteceu. Toda a criação, o sol se escureceu, a lua se escondeu, as estrelas não apareceram. Toda a criação agora para se compadecer do seu Criador. Mas aqui, irmãos, tem uma mensagem específica para os judeus. Qual era o contexto da crucificação de Jesus? Páscoa. Quando que houve escuridão na terra, lá no Egito, quando eles vão se preparar para sair da escravidão, a nona praga, trevas sobre a terra durante 3 dias. Então, quando acontecem essas trevas, uma mensagem aos judeus aqui é mencionada. Eles vão se lembrar da nona praga lá do Egito, que foi a escuridão. E que depois da nona praga veio a 10ª. Qual foi a 10ª praga do Egito? A morte dos primogênitos. Mas agora então não é o primogênito deles que vai morrer, mas é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, que está morrendo na cruz para salvar. E depois da escuridão lá no Egito, veio o julgamento sobre Faraó. E o julgamento em forma da morte dos primogênitos. Então Deus está declarando que haveria o julgamento para a nação de Israel. Essas 3 horas que ficou escuro. Interessante que isso acontece exatamente ao meio-dia. A hora sexta era o meio-dia. E ao meio-dia tudo se escureceu. Não foi apenas um eclipse, não foi algo natural, foi algo sobrenatural. Deus fez com que a terra ficasse em plena escuridão, um breu total, durante 3 horas, para que então aquele povo pudesse trazer à memória tudo que o Egito ofereceu. E agora então Deus diz: vai vir condenação sobre vocês. Passado então, irmãos, as 3 horas, do meio-dia até as 3 horas da tarde, o verso 34 diz: e a hora nona, ou seja, passaram então 3 horas do meio-dia, nós estamos aqui às 3 horas da tarde, lembrando que Jesus é crucificado e é pendurado na cruz às 9 da manhã. Meio-dia houve trevas, nós estamos agora às 6 horas da tarde, às 3 horas, e aí Marcos diz que Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Marcos só vai registrar esta única fala de Jesus. Mas quando a gente lê os evangelhos paralelos, nós vemos que Jesus proferiu 7 frases na cruz. Marcos vai registrar apenas essa. Mas antes
de acontecer essa escuridão, nós temos 3 falas de Jesus que Marcos não registra. Isso é registrado por Lucas e por João. A primeira palavra que Jesus proferiu na cruz está em Lucas 23:34, que foi justamente naquele momento da zombaria, dos transeuntes e dos líderes religiosos, no verso 29, 30, 31 e 32. Lucas 23:34 relata que Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem e o que fazem. Perdoa, essa foi a primeira fala de Jesus. A segunda é Lucas 23:43, quando Jesus conversa com um ladrão à sua direita: hoje estarás comigo no paraíso. E a terceira fala, antes da escuridão, é relatada por João no capítulo 29, 26 e 27, quando Jesus olha para a sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: João, eis aí a sua mãe. Jesus então fala essas 3 frases antes do meio-dia. Aí fica um silêncio total, 3 horas de silêncio, 3 horas de escuridão. E aí o verso 34, então, Jesus rompe o silêncio e Jesus exclama em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparastes? Marcos só registra uma declaração, e é essa do verso 34. E antes de morrer, Jesus então, ele profere mais 3 palavras, que Marcos também não registram. Mas essas 3 palavras são registradas, 2 por João e 1 por Lucas. A próxima fala de Jesus está em João 19:28, quando Jesus disse: tenho sede. O texto vai dizer na sequência: ao ouvirem, pensaram que era Elias. No verso 36, então um deles correu, ensopou uma esponja de vinagre e deu a Jesus. Depois que ele lá em João exclama: eu tenho sede. Interessante que Jesus não aceita o vinho misturado com mirra, mas Jesus aceita a esponja embebedada de vinagre. Ele aceita o cálice, do julgamento. Ele aceita o cálice da humilhação e da condenação. Jesus não aceita o cálice do prazer, que era o vinho, mas ele vai aceitar o vinagre, porque era o cálice da sua condenação. A próxima fala de Jesus, João 19:30, ele diz: está consumado. E a última fala, Lucas registra no verso 46 do capítulo 23, quando Jesus fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois dele beber o vinagre, Jesus recobra então as suas forças. E aí no verso 37, Jesus, ele dá um alto brado e expirou. Marcos não registra o que Jesus disse, mas João registra que Jesus falou: está consumado, Pai, agora entrego o meu espírito. E aí no verso 38, Marcos registra que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto até embaixo. Meus amados irmãos, Jesus entrega o seu espírito voluntariamente por nós. Jesus não foi morto, ele se deixou morrer. Jesus não foi assassinado, ele se entrega voluntariamente. Jesus, ele se doa por mim e por você. Durante esse processo, ou após a morte de Jesus, quando ele entrega o seu espírito, 2 coisas acontecem. Mateus 27:51 registra: houve um grande terremoto. E esse terremoto rompeu lápides e derrubou paredes, e mortos ressuscitaram. Mateus registra esse fato. E o segundo fato é o que Marcos registra, que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. O testemunho do centurião para nós aqui também é muito importante. Aquele homem que estava lá, o centurião, ele viu o que aconteceu e ele então exclama que Jesus era o Filho de Deus, verso 39. Vendo-o expirar, o centurião, aquele que estava comandando, fiscalizando, cuidando para que Jesus fosse morto, estava diante dele. O centurião diz: é verdade, este homem é o Filho de Deus. Um centurião romano reconhece que Jesus é o Filho de Deus, e os líderes religiosos do verso 32 não reconhecem.
que Jesus é o Filho de Deus. Muitas pessoas hoje não reconhecem que Ele é o Filho de Deus. Estão com seus olhos fechados para esta verdade. O testemunho do centurião atesta a divindade de Jesus. E o texto termina, meus irmãos, no verso 40 e 41, com algumas mulheres, também estavam ali, olhavam de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, o mais novo, e de José e Salomé. Elas seguiam Jesus, serviam quando ele estava na Galileia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. Essas mulheres, então, são as últimas a deixar Jesus, mas elas vão ser também as primeiras a ir no domingo pela manhã ao túmulo para poder cumprir o rito que elas deviam fazer diante do Senhor. E dessa forma, então, meus amados, Marcos, ele descreve a morte do nosso Salvador. Amém? Que implicações isso tem para as nossas vidas? Eu quero trazer algumas bem objetivas para você nessa noite. Primeira delas, Simão, o Cirineu. Ele deve ter andado com Jesus entre 300 a 500 metros, porque o Gólgota não era muito longe, fora da cidade. Mas essa distância que Simão andou com Jesus, carregando a cruz de Jesus, foi suficiente para que mudasse a vida dele e a vida da sua família. Esse homem que vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa, ele se encontra com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem que nesse pouco tempo, ele teve a sua vida impactada, de tal maneira que muda a sua vida, muda a história da sua família. Esse homem que agora então, ele vai trazer para nós a mensagem de que não existe evangelho sem cruz. Se você está procurando um evangelho que não tenha a cruz de Cristo, esse evangelho não é o verdadeiro evangelho. O evangelho não é de facilidades, não é de conforto, não é de comodidade, meus irmãos. O evangelho exige de nós tomar a cruz, como Jesus havia já nos exortado. Se nós queremos seguir a Cristo, nós temos que entender que devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Quando a gente rejeita a cruz, nós estamos rejeitando a essência do evangelho. O Simão, ele entra na história justamente para ilustrar as nossas vidas, eu e você. A cruz não era de Jesus, porque Jesus era inocente. A cruz era dele, do Simão, porque ele era um homem pecador. Então ele ilustra essa verdade, que ele então carrega a cruz. Só que na hora de morrer, Jesus morre por ele. Você tem que tomar a sua cruz, você tem que seguir a Jesus. Mas foi Jesus quem morreu no seu lugar para te salvar e para te remir. Meu amado irmão, querido amigo, quanto mais você espera caminhar até poder tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Quanto mais você espera de oportunidades que Deus vai lhe dar para você, então tomar esta decisão de se entregar a Jesus. Não precisa uma vida inteira andando com Jesus para se convencer de que Ele é o Senhor e Salvador. Simão Cirineu anda alguns metros e foram suficientes para ele se converter ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles dois homens que morrem ao lado de Jesus, esses dois homens nos deixam também uma mensagem: não deixe para a última hora entregar sua vida a Jesus. Não aposte que na última hora da sua vida, no último fôlego de vida, você vai ter tempo e lucidez para entregar a sua vida a Jesus. A aposta desse homem de entregar a vida a Jesus no último momento de vida foi uma aposta arriscada. Sabe por quê? Morreram dois homens ao lado de Jesus. Um ainda teve a oportunidade de se salvar e se entregou, mas o outro, em dureza de coração, morreu nos seus pecados. Então nós temos ali 50% de chance de salvação, de deixar isso para a última hora. Enquanto você tem hoje 100% de oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, não resista, entregue-se a Jesus Cristo. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Creia que Ele é o único Senhor. Creia que Ele é o Salvador. Confesse a Jesus como o Senhor da sua vida. Entregue-se. Reconheça os seus pecados. Procure
procure a Ele como seu Senhor e Salvador. Ah, pastor, mas eu tenho a vida inteira pela frente, eu sou jovem ainda, eu tenho muitas coisas para desfrutar. Amém, desfrute tudo isso na presença de Jesus. Você vai desfrutar disso de maneira muito maior, muito mais elevada. Sabe qual que é o erro que as pessoas cometem, irmãos? É achar que entregar a vida para Jesus vai impedir ela de desfrutar a vida. Não, é o contrário. Você vai desfrutar o melhor da sua vida. E eu falo por experiência, porque eu me converti entre 17 para 18 anos. E pude oferecer então para Jesus o melhor da minha juventude. Hoje já estou com mais de 40, o pique já está acabando, as forças já estão terminando. Essa semana, conversando com a Cris, ela diz: eu não tenho mais pique para trabalhar em revitalização de mais igrejas, já 2 foram suficientes. Então, se a gente for para uma outra igreja no futuro, imediato ou distante, não sei, Deus é quem sabe, tem que ser uma igreja que já esteja pronta para a gente, só desfrutar de uma quase aposentadoria. Você que é jovem, você tem uma vida inteira para oferecer para Jesus. Não desperdice o melhor da sua vida, que é a força da sua juventude, para que no final você possa se entregar. Não deixe para a última hora, até porque você não sabe se na última hora você vai ter consciência para poder entregar a sua vida a Jesus. Muitas pessoas deixaram para a última hora, e quando chegou a última hora, elas não fizeram isso. Mas tem mais uma verdade que eu quero deixar para você. Na cruz, nós vemos o amor de Deus por nós. Na cruz, Jesus é a manifestação do amor de Deus. Lá na cruz, Jesus está dizendo: veja o quanto eu te amo. Veja o quanto eu me preocupo com você. Veja o quanto você é importante para mim. E Jesus diz assim: não rejeite o meu amor, não rejeite o que eu estou te oferecendo, estou te dando o meu melhor, estou te dando aquilo que eu mais tenho valor, eu estou te dando o que eu tenho de mais precioso, que é o meu único filho. Não rejeite esse manjar precioso, grandioso que eu estou te oferecendo. É o amor maior, é o amor ágape, é o amor pleno, completo. Eu estou demonstrando aqui que eu te amo através do meu filho morrendo na cruz. Não desperdice, não rejeite esse amor em troca de amores que o mundo oferece, de prazeres da carne e outras coisas que não vão satisfazer o seu coração. Veja o quanto eu te amo, receba, aceite, desfrute desse amor na sua vida. Mas há uma outra verdade ainda: o caminho até Deus agora está aberto. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. E esse véu, 99,9% de certeza, é o véu que separava o santo dos santos dos santos, o santo do santo dos santos. Aquele lugar onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para ali se encontrar com Deus. Na morte de Jesus, esse véu ele se rasga. E agora então Deus está dizendo: não há mais barreira entre eu e você. Agora você pode ter acesso pleno, completo, total até a minha presença. E mais, você não precisa de um intermediário, de um mediador humano. Agora, através do meu Filho Jesus Cristo, você tem livre acesso até a minha presença. Meu querido irmão, você não precisa de muletas espirituais, no sentido de eu preciso de alguém para me ajudar a me conduzir. Tem muitas pessoas que dependem de outros homens para poder se relacionar com Deus. Isso já foi rompido, não temos mais essa necessidade. Agora você tem livre acesso. Você precisa sim de um discipulador, de um mentor, mas você tem livre acesso, você pode chegar até Deus. Usufrua disso. Lance mão disso. Não passe um dia sequer sem você estar na presença de Deus, porque agora não há mais barreira, não há mais limitação de tempo. Agora você pode estar diante dele todos os dias. E a última aplicação: várias pessoas estiveram na cena do crime ou na cena da crucificação. Os soldados estiveram lá, o centurião estava lá, o Simão Cirineu passou por lá, as mulheres estavam lá em volta, os discípulos estavam ali, os transeuntes passaram por lá, os líderes religiosos estiveram lá naquela cena. E essas pessoas, meus irmãos, elas nos representam, elas representam toda a humanidade. Até 2 malfeitores ladrões estiveram lá. E a pergunta é:
como eu estou reagindo, como eu estou respondendo à crucificação de Cristo Jesus. Quantos negligenciaram, quantos desperdiçaram, quantos não usufruíram daquela grande dádiva que Deus estava ali oferecendo? Será que nós estamos agindo da mesma forma que os líderes religiosos, do que os soldados, do que os transeuntes? Será que nós estamos desperdiçando aquela grande chance, como o ladrão que estava à esquerda de Jesus e tantos outros que puderam se converter, reconhecer ali o Filho de Deus? Que você seja como Simão Cirineu, que a sua vida seja impactada por você estar desfrutando da presença do Senhor. Que você seja como aquele centurião, de fato ele era o Filho de Deus. Reconheça hoje que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é teu Senhor, que Ele é teu Salvador. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, esse texto é tão profundo, Senhor Deus, que às vezes e sempre nos falta argumentos e elementos para expressar a profundidade deste texto. Marcos, ele resume essa história, esse momento da entrega, da morte de Jesus, da consumação da sua obra, de maneira primorosa, para nos deixar esta verdade. O Pai está demonstrando o seu amor por nós. Ali o Filho está consumando a sua obra de salvação e de redenção. Esta obra que será plenamente completa depois com a sua ressurreição e a sua ascensão. Mas esse é um marco importante da história do ministério de Jesus. Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz para nos remir e nos salvar. Que nós possamos usufruir desta grande dádiva, deste grande amor. Não desperdiçar mais esta obra salvadora, não postergar, entregar a nossa vida a Jesus e receber esse dom, esse presente, que é a salvação. Ó meu Pai, que vidas sejam tocadas como Simão Cirineu foi tocado, que almas sejam restauradas como aquele malfeitor, a cruz de Jesus foi salvo. Que a Tua graça possa estar sobre nós. Em nome de Jesus, nós oramos